Aqui está o Programa Nacional do Livro Didático. É o principal conteúdo, na verdade, é o foco central, realmente, da unidade 1 da disciplina. E dentro desse tema, do Programa Nacional do Livro Didático, a parte prática é exatamente a avaliação do livro didático. Os objetivos dessa aula são refletir sobre a importância do livro didático e do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, para o ensino público. A gente está muito acostumado com essa ferramenta de trabalho desde a época em que nós mesmos estávamos na escola, né? E ele realmente é muito importante, mas nós vamos refletir sobre isso ao longo dessa disciplina, e não só agora na unidade 1. Será que só o livro didático é realmente o suficiente para que haja um bom ensino, uma aprendizagem significativa? Vamos refletir sobre isso. Começamos com essa reflexão nessa aula. Outro objetivo é identificar os elementos componentes do processo avaliativo do livro didático. Esse processo de avaliação, ele é feito institucionalmente, mas também individualmente pelos professores. E por isso é importante travar contato, saber avaliar um livro didático. Existem várias maneiras de avaliar, muitos critérios diferentes são empregados com essa finalidade. E nós vamos ter a oportunidade de treinar a avaliação de livro didático usando de alguns critérios. E exatamente o último objetivo é avaliar livros didáticos empregando de critérios de seleção. Mas antes de chegarmos a essa avaliação, vamos procurar entender um pouco a mais, né, sobre o que é o livro didático. Aqui, ali no cantinho superior direito, né, da tela, está a data de 1929, quando surgiu o Instituto, ele foi criado, né, o Instituto Nacional do Livro. E dentro desse instituto surgiram os primórdios realmente desse processo de elaboração e de distribuição do livro didático no Brasil. Vejo 1929. Mas se vocês olharem na próxima informação que aparece nesse slide, foi só na segunda metade do século XX, ou seja, depois de 1950, que começou a haver realmente uma preocupação de produzir livros didáticos a partir daquilo que se teoriza, né, e do que se filosofa em torno do ensino. É isso que quer dizer essa frase, né, fluxos entre teorias e filosofias de ensino e a produção de livros didáticos só começaram a acontecer a partir dos anos 1950 em diante. E isso é bem importante, né? Esses fluxos, o que a gente sabe teoricamente sobre ensino e aquilo que a filosofia do ensino nos mostra, nos leva a produzir livros didáticos mais condizentes com a necessidade do alunado. Se não são condizentes, eles, ao invés de ajudar, eles vão interferir negativamente no processo de ensino-aprendizagem. E esse terceiro ponto que tem aí, ó, do papel significativo, né, no processo de ensino-aprendizagem, ele realmente tem que ser levado em conta quando se está selecionando o livro didático. Para selecionar um livro didático, começa por aí, essa questão dos fluxos entre teorias e filosofias do ensino e a produção dos livros didáticos, aquilo que a gente sabe na teoria sobre como deve ser o ensino, isso fica evidente quando você analisa um livro didático que você está analisando, será que ele é eficiente o suficiente para que haja um bom processo de ensino e aprendizagem? Essa é uma questão importante a se considerar
nessa avaliação, né, dessas ferramentas que são os livros didáticos. E eles são considerados objetos culturais. Por quê? Porque eles refletem realmente uma cultura, como a cultura de um determinado país, ou de uma determinada época, ela vê a própria sociedade, o que é a sociedade, ou como ela entende a história da humanidade, como ela percebe o meio ambiente, a relação do ser humano com o meio ambiente. Tudo isso é cultural. E ele vai aparecer, né, este objeto cultural, porque essas questões elas acabam aparecendo de uma maneira ou outra nos livros didáticos. E por isso esse objeto cultural gera polêmicas, e recebe muitas críticas de setores da sociedade. Porque alguns livros eles são produzidos de uma maneira que reforça alguns padrões que desfavorecem, na verdade, o desenvolvimento de cidadania, a educação transformadora, e tudo isso que a gente teoriza, né, e debate no meio acadêmico, em torno da educação. E por isso esse objeto cultural ele tem sido muito foco de debates entre educadores, entre alunos, pais, etc., entre vários atores sociais que têm algum tipo de relação, né, com a questão do livro didático. Tem alguém querendo entrar aqui? Ok. E esse debate é exatamente em torno desse papel significativo que ele pode ter no processo de ensino-aprendizagem. Mas, por outro lado, não se deve usar apenas do livro didático. Alguns usam só o livro didático como material de trabalho e o quadro, né, para fazer anotações. O quadro com a caneta, né, ou até o quadro de giz, dependendo de onde fica a escola, né. É só isso, o livro didático e o quadro, o professor falando. Mas outros usam realmente o livro didático apenas como apoio, que é o mais favorável, porque esse último ponto desse slide, ele traz o livro didático, se ele é bem selecionado, essa que é a questão, por isso que é importante avaliar, né? Saber avaliar um livro didático. Se ele é bem selecionado, ele traz uma sistematização bem adequada dos conteúdos que devem ser trabalhados em classe, sendo, portanto, um instrumento de apoio tanto para o professor quanto para o aluno. Essas informações são de Mantovani, 2009. É um artigo que trata sobre a questão do livro didático e sua avaliação. Eu deixei também para vocês, naquele material que foi postado ontem, além da videoaula que eu gravei apresentando o plano de ensino, vocês tinham lá um videozinho curto, né, um documentário que falava sobre o Programa Nacional do Livro Didático. E ali mostra como o livro didático é produzido, como que toda a cadeia de eventos que acontecem antes de ele chegar até as escolas, até a mão dos alunos, e como ele é reutilizado, né, durante um certo tempo, até que eles não possa mais, né, seja numa condição já não mais adequada ou já desatualizado, aí uma leva de livros é recolhida. Ali tem toda essa cadeia, né, de eventos do Programa Nacional do Livro Didático. Aqui, só para incluir mais alguns detalhes, ele foi criado em 1985, o programa mesmo, né, nós tínhamos falado de 1929, começou-se a trabalhar a questão do livro didático no Brasil. A partir dos anos 1950, houve uma busca maior por fazer uma aproximação entre as teorias
e as filosofias de ensino e a conformação que é dada ao livro didático, mas em 1985 é que surgiu esse programa, um programa organizado mesmo, a nível nacional, em torno do livro didático. E ele coordena a aquisição e a distribuição gratuita de livros aos alunos das escolas públicas brasileiras. E como é feita essa aquisição? Essa que é a questão, né, da análise, da avaliação pedagógica dos livros, que começou a acontecer a partir de 1995. Porque existem vários autores de livros didáticos, tem muitas obras, tem muitas coleções. Quais são as melhores, as mais adequadas para serem utilizadas por uma escola ou por um professor em particular? Isso, para aceitar um livro didático, primeiro, ele tem que ter passado, né, por esse programa aí, que faz uma análise, uma avaliação pedagógica dos livros que vão ser adquiridos e distribuídos pelo MEC. Essa questão da equipe multidisciplinar, ela também é muito controversa, porque a gente sabe que muitas coisas que o governo faz, às vezes, acabam gerando, né, controvérsias mesmo, né, discussões, debates. Às vezes, esse processo aí envolve alguns... Porque ele envolve, é uma equipe multidisciplinar, mas quem vai participar, né, dessa equipe multidisciplinar? Às vezes acontecem escolhas dessas equipes que são discutíveis, né? Mas essa equipe ela deve ser formada sempre por representantes de escolas, de universidades e do próprio governo federal. E após a análise do livro, e essa avaliação que é feita de acordo realmente com a teoria do ensino e da aprendizagem, os livros eles são ou recomendados com ressalvas, como vocês estão vendo aí, né? Eles podem ser recomendados com ressalvas, ou recomendados com distinção. Recomendado com distinção significa que o livro é excelente. Ressalvas, né, mais ou menos. Tem ressalvas, e essas ressalvas vão estar ali na indicação do MEC. Isso chega, assim, para as escolas e para os professores. Nas escolas, os professores vão ter a oportunidade também de se reunirem e trabalhar em torno da avaliação desses livros do MEC. O que acontece, então, a esses que têm ressalvas, alguns nem são recomendados, né, são reprovados nessa avaliação. Mas, de tempos em tempos, é necessário que haja correção de erros conceituais, pode haver necessidade de reestruturação dos livros mesmo, com atualização de conteúdos, porque a gente sabe como o conhecimento ele é dinâmico, como a ciência é dinâmica, e a própria vida em geral ao nosso redor, né? A sociedade muda o tempo todo, as notícias são sempre outras, né? A cada semana, a cada mês. Isso tudo exige uma necessidade da atualização de conteúdos, por esse motivo, se pegar um livro didático muito antigo e for analisar agora, você vai sentir a desatualização, o efeito da desatualização. E aí, de tempos em tempos, está sempre vindo novos títulos ou revisões de títulos anteriores, então o lançamento de títulos mais adequados aos critérios propostos pelo MEC, pode haver a suspensão da comercialização de títulos que estavam sendo usados antes, ou mesmo de títulos novos, que foram reprovados nessa avaliação. Essas informações são de Vasconcelos e Souto, 2003. É um artigo sobre o Programa Nacional do Livro Didático em si.
E quando a gente está falando em avaliação de um livro didático, o que avaliar em um livro didático exatamente? Aqui vocês comecem a prestar mais atenção ainda, tá? Porque vocês já vão adentrando no processo da construção da avaliação que vocês vão precisar desenvolver para terem essa aprendizagem prática realmente desse conteúdo aqui. O que avaliar? Vejam, a disposição das informações ali no livro é linear e fragmentada, há uma fragmentação do conhecimento. Quando você tem uma disposição linear, significa assim, né? É muito fato desconexo. A linearidade significa isso, não tem uma rede de interações entre os conteúdos, entre os conhecimentos, fica tudo meio fragmentado, isso limita a perspectiva interdisciplinar. E a gente reconhece, né, aí vejo mais uma vez essa questão da importância, né, da aproximação da teoria do ensino com a prática. A gente reconhece a importância da interdisciplinaridade para que o aluno compreenda realmente os conteúdos, para que ele tenha uma aprendizagem significativa, para que as informações não sejam apenas memorizadas, mas compreendidas, e essa compreensão seja responsável por uma transformação no conhecimento. Outra questão a analisar, olha só, a abordagem é tradicional. A abordagem tradicional é assim, né? Aquilo que os conteúdos estão ali, a seleção e distribuição dos conteúdos, ela acaba fundamentando o conhecimento apenas por memorização. Tem conteúdos, mas eles foram selecionados e distribuídos de uma maneira que as atividades do livro são fundamentadas apenas em memorização, havendo raras possibilidades de contextualizar esse conteúdo. Contextualização significa aproximação com a realidade do aluno. Também isso é importante se você está analisando. Por exemplo, nós estamos aqui no contexto que é a região norte, contexto amazônico. É muito diferente de um contexto lá da cidade de São Paulo. Você vai pegar um livro que ele está baseado principalmente ali no ecossistema urbano de uma mega cidade, e você vai trazer para os alunos que estão em outro contexto, uma outra região, não tem essa aproximação, né, para entender um conteúdo. Às vezes você realmente precisa ver isso no seu meio. E as coisas têm que fazer sentido, por isso a questão da fragmentação, se o conhecimento está muito fragmentado, não tem a perspectiva da interdisciplinaridade, não dá para aproximar as ciências com o português, né, com o professor de português, com as aulas do professor de matemática, não tem essa perspectiva, não tem contextualização, o aluno não tem como entender na prática da vida o significado daquele conteúdo que é meramente teórico, ele vai memorizar para uma prova e depois vai esquecer. As atividades não contemplam a realidade imediata dos alunos, há um distanciamento entre os objetivos do recurso e o produto final, porque os objetivos desse recurso são exatamente proporcionar uma aprendizagem significativa, proporcionar uma clareza de consciência daquele aluno para a sua atuação como pessoa humana na sociedade em que ele está. Se há esse distanciamento entre o objetivo e o produto final que você vai analisar de alguma maneira, né? Há um processo avaliativo sempre envolvido. Então, se há esse distanciamento, não há aprendizagem significativa, o livro não tem esse valor, né, que ele poderia ter dentro do processo de ensino.
E aí tem que analisar essas questões que são mencionadas por Vasconcelos e Souto, de novo, né, 2003, olha só, de indivíduos que vão sendo treinados para repetir conceitos, aplicar fórmulas e armazenar termos, sendo que o aluno é relegado a uma posição secundária no processo de ensino-aprendizagem. Tem só que ouvir o que o professor está explicando, analisar o que ele está escrevendo ali no quadro, né? E repetir mesmo, aprender a repetir os conceitos, armazenar termos. Ele nem sabe exatamente para que serve, né? Mas ele está ali repetindo, né? E se um livro didático é assim, então não vale a pena trabalhar com ele. Aqui eu trouxe o livro que eu deixei disponível para vocês ontem também, junto com aquele material, né, que estava ali no Classroom. Eu deixei esse livro, não é para vocês usarem esse livro não, tá? Comecem a entender desde já, provavelmente alguns já entenderam. Esse livro que eu deixei lá foi o livro que eu usei para gravar aquele podcast de avaliação. Eu avaliei esse livro, eu escolhi uma unidade desse livro e avaliei que foi essa unidade A, né? Esses 3 capítulos ali, seres vivos, cadeias alimentares, fotossíntese e teias alimentares, é um livro de ciências para o 6º ano. Aqui eu coloquei ele só para mostrar, né, para continuar assim, exemplificando, ilustrando o que está sendo falado. Esse é um livro muito bom, mas esse aqui é o manual do professor. Eu só queria mostrar para vocês, né? Ele já vem com várias considerações que são direcionadas ao professor em si. Vejam aqui no sumário, considerações gerais sobre a coleção, tem uma apresentação da obra, tem subsídios para o planejamento pedagógico, então é diferente do livro didático que vai chegar na mão do aluno. Ele fala aqui, traz considerações sobre a avaliação, como usar algumas seções do livro, o aprofundamento do professor, sugestões de leitura complementar para os alunos e para o professor. Tem comentários realmente sobre as seções do livro, algumas delas, né? Como aqui falando da foto de abertura do capítulo, que leva a uma problematização inicial que instiga a curiosidade do aluno que esteja interessado no assunto. E fala da motivação, então tem uma problematização inicial por meio de notícias, experimentos. Em cada capítulo eles colocam uma problematização inicial, textos de outros livros da internet, situações cotidianas. E aí, ó, vejam ali embaixo, bem embaixo, né? O professor pode aproveitar esta sessão, bem como a foto de abertura, para realizar a avaliação prévia dos saberes que os alunos trazem de sua vivência pregressa. Isso é muito importante, né? É partir do que o aluno conhece. E o próprio Paulo Freire, né, no seu método, ele dá muita relevância para a questão dos temas geradores, que vêm dos alunos, tá? Que começa a instigar o interesse do aluno, a motivar. E vejam, esse livro didático, ele tem isso, né? O manual do professor ele é interessante porque ele vai mostrar realmente para o professor que está avaliando que livros ele vai usar. Essa unidade que, na verdade, o livro que eu usei, né, ele tem essas unidades aí, A, B, C e D, para o 6º ano. Como eu falei para vocês, eu usei a unidade A para fazer aquela avaliação do podcast. E vejam, vocês vão precisar fazer isso, vocês vão ter que encontrar 2 livros didáticos, mas que sejam para anos diferentes, cada equipe, né? E vão escolher uma unidade dessas aqui para avaliar dentro de cada livro. Então,
decidimos avaliar a unidade B do 6º ano, a unidade D do 7º ano. E aí vocês vão trabalhar de acordo com os critérios, que a gente já vai chegar nesses critérios aqui também na apresentação, critérios de avaliação. Só continuando a apresentação aqui, vejam esse capítulo 1, da unidade A, seres vivos e cadeias alimentares. Aí ele apresenta o que esse capítulo introduz, alguns pontos relevantes para o professor apresentar o conceito de cadeia alimentar. A ideia não é se aprofundar demais no conceito nesse momento, pois ele será retomado progressivamente nos capítulos 2 e 3, diz aí esse texto explicativo dos autores para o professor. Aqui falando da motivação, capacitar o aluno a ler e interpretar textos relacionados à ciência é uma das metas do curso de Ciências Naturais, olha só. Capacitar o aluno a ler e interpretar textos. E aqui é apresentado, então, para motivar a leitura e interpretação, esse texto em destaque, como funciona o casulo, e ele propõe ali, né, para o professor prestar atenção especial às palavras cujos significados os estudantes, porventura, não conheçam. E a questão da interdisciplinaridade. Vejam ali à esquerda, a leitura e interpretação dos textos de outras fontes presentes nessa obra será enriquecida com a atuação conjunta dos professores de Ciências Naturais e Língua Portuguesa. Aí está essa questão interdisciplinar. E o que pode proporcionar realmente, além da aquisição das informações que o texto está proporcionando, e que são informações dentro da área de ciências naturais, também a aprendizagem de leitura e interpretação do texto escrito. Aqui a questão da atualização, atualização do livro, ser um livro atual, né, traz ali em destaque a nova espécie de mamífero descoberta no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Nesse caso aqui é no Rio de Janeiro. Né? Mas nesse próprio livro eu encontrei uma atividade que era baseada na floresta amazônica de Altamira. Eu tinha algo, né? Tinha um exercício baseado na floresta amazônica em Altamira, desmatamento em Altamira. Mas aqui, vejam, é sobre os nomes científicos das espécies, e os autores explicam, embora apareçam nomes científicos nesse livro, a ideia não é abordar a nomenclatura nesse ano, que é o 6º ano. O tema será tratado especificamente em outro volume. Mas aqui é só para os alunos começarem a acostumar com a ideia, né? Que além de um nome popular, os seres vivos têm um nome científico. E ele dá até uma atividade, propõe perguntas que podem ser feitas, respostas possíveis. Aqui um outro item, falando sobre a interação, os seres vivos interagem uns com os outros, e ele propõe o uso da internet. Isso também é importante num livro didático, que estimule o uso de outras fontes complementares para a obtenção de mais informações. Ele coloca, a seu critério, está falando para o professor, amplie a atividade, use a internet sugerida nessa página, pedindo que cada estudante escolha um ser vivo que mais lhe chamar a atenção e traga para a sala de aula informações sobre ele. Uma sugestão de atividade prática, usando da internet, que é já um mecanismo, né, dessa época, uma ferramenta digital. E tendo mostrado esse livro, esse manual do professor com o qual eu trabalhei naquela avaliação ali, né, que resultou no podcast modelo, de como que eu estou esperando que seja feito, pelo menos, claro que vai ter uma variação, né, como cada equipe vai preferir fazer, mas é importante o seguinte, vocês vão ter que se basear nesses componentes aqui.
E é os mesmos componentes que estão lá naquele roteiro que eu disponibilizei para vocês também, na sala do Classroom ontem. Os componentes do processo avaliativo do livro didático, de Vasconcelos e Souto, 2003. Tem vários processos avaliativos com diferentes critérios, depende do autor que você decide seguir. Eu escolhi esses aqui porque eu achei que eles são bem interessantes e abrangentes o suficiente para essa nossa fase, né, experimental, vamos dizer assim, desse processo. E vejam, são 4 grupos, né, de componentes de processo avaliativo: é o conteúdo teórico, os recursos visuais, as atividades propostas e os recursos adicionais. Vocês, em equipe, vocês podem dividir, né? Vocês veem como vai ser melhor, o que vocês vão preferir fazer, mas dividir, né, esses componentes, e cada membro da equipe vai trabalhar com um desses, ou um agrupamento desses, vocês que decidem como vocês vão fazer, mas eles têm que estar todos na avaliação. E eu coloquei lá em letras maiúsculas, tem que exemplificar, né, a partir do livro que vocês viram. O que significa isso? Assim, ó, conteúdo teórico. Vão analisar, é importante saber se o conteúdo está adequado ao ano em que os alunos estão, se há clareza do texto, qual é o nível de atualização do texto, se tem textos complementares estão presentes. É preciso ver tudo isso daqui. E nessa avaliação que vocês vão gravar, você não pode falar simplesmente, esse livro aqui, ele realmente está muito adequado ao ano em que os alunos estão, o texto é muito claro, tem um ótimo nível de atualização e tem textos complementares. Aí já passa para recursos visuais. Não pode fazer isso, não. Tem que ir comentando o livro mesmo. Eu procurei fazer isso ali no podcast que eu gravei. Esse livro demonstra adequação ao ano em que os alunos estão. Isso dá para perceber aqui no capítulo 2, quando os autores estão tratando do assunto da interação entre os seres vivos. Realmente a maneira como eles tratam esse assunto é bem adequada para os alunos do 6º ano. É assim que vocês vão ter que ir fazendo, né? Tem que ir ilustrando esse processo avaliativo. Tem textos complementares, tem sim. Aqui aparece essa questão dos quero-queros. Eu vi isso nesse livro aqui. Tinha uma sugestão de trabalho, né, para os alunos fazerem, observar na internet fotos de quero-quero, selecionarem. Aí tinha um texto sobre o assunto. Tem que ir ilustrando, né, aquilo que você está falando. O conteúdo teórico é o primeiro ponto, aí os recursos visuais, a qualidade, vocês têm que analisar a qualidade das ilustrações, o grau da relação delas com as informações contidas, se elas estão bem inseridas ao longo do texto, a veracidade da informação da ilustração. De repente tem lá uma foto de uma anta com o nome de algum outro animal, sei lá, capivara, né? Então não é veraz. A veracidade da informação da ilustração, a possibilidade de contextualização. Está falando, é um capítulo de um livro de ciências naturais que mostra experimentos de química, e aqueles experimentos têm como o aluno compreender por que existem aquelas reações químicas a partir da vida diária dele. Isso está contextualizado, está indicando, está ilustrando com exemplos onde que ele vai encontrar aquele tipo de reação química na sua vida diária. E outras coisas, grau de inovação, ele inova, né? Quando ele traz recursos visuais, ele induz a interpretações incorretas. As atividades propostas, tem questões ao final dos capítulos, as questões priorizam a problematização,
ou elas simplesmente são questões ali de memorização dos conteúdos. Priorizar a problematização significa realmente fazer o aluno pensar, ir além daquilo que ele está lendo, porque se ficar só na leitura é conhecimento linear, não é interdisciplinar e não exige ir muito além da memorização. Então, problematizar significa você estimular o aluno a fazer aplicações daquilo que ele está aprendendo, porque são essas aplicações que levam realmente a uma compreensão vivenciada, e a compreensão vivenciada é fundamental para a aprendizagem significativa, aquela aprendizagem que se transforma em convicção. E as atividades, né, propõem atividades em grupo, são isentas de risco para os alunos, são facilmente executáveis, têm relação com o conteúdo trabalhado, é algo que está ali solto, né? Dentro disso, o livro indica fontes complementares, é como eu estava mostrando aqui, né, agora mesmo, né? Tem um capítulo desse livro que eu analisei, que eu mostrei para vocês, que estava indicando, né, fontes complementares na internet. Ele estimula a utilização de novas tecnologias, exatamente o mesmo exemplo, né, o uso da internet ou outras tecnologias, o que mais que vocês vão encontrar ali? E o último componente desse processo avaliativo são os recursos adicionais. Tem glossário, é adicional, às vezes tem lá no final do livro um glossário com termos novos, ou mesmo dentro dos capítulos, para cada capítulo aparecem glossários, cada seção ali do capítulo, às vezes tem um glossário, assim, na lateral do livro, tem glossário, tem atlas, caderno de exercícios, alguns apresentam um caderno de exercícios adicionais para alguns alunos conseguem adentrar nesses cadernos de exercícios, outros não, ficam realmente só na parte que o professor trabalhou mais diretamente. Tem guias de experimentos, tem índice remissivo. Tudo isso é componente desse processo avaliativo que vocês vão fazer, e nós vamos conversar mais sobre isso agora, né? Tem uma ótima produção, mas não saiam ainda. Eu vou apenas parar com a gravação nesse ponto.